Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje é sexta, a grade é fraca, nem vou fazer aquele nosso bate-papo lá no final do vídeo hoje, vou deixar para amanhã, porque aí a gente conversa sobre os jogos do final de semana, mas fiz esse bilhete aqui para não passar em branco. Tem Série B, o Santos encara o Sport, coloquei aqui mais de um gol para o Santos, vou buscar 2 gols do Santos, mas se ele fizer um eu não tenho head, e Brusque e América Mineiro, menos de 3 gols na partida, pode sair até 3, sair 3 eu não perco, e nem ganho, mas se sair mais de 3, aí eu perco, tá bom? Então tá aí o bilhete que eu fiz para brincar hoje aí, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, Vasco joga amanhã, Campeonato Brasileiro, e precisa vencer o Bragantino. Bragantino que vem de porrada contra o Atlético Paranaense, perdeu o Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Vem também passando por uma situação complicada, mas ainda é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. É a disputa do 10º contra o 11º. O Bragantino é 10º com 25, o Vasco é 11º com 23. Só que o Bragantino ainda tem um jogo a menos. Então você vê a importância do Vasco não deixar esse bloco da primeira página descolar. Precisa vencer, voltando agora para São Januário. Depois de uma temporada jogando fora, é o reencontro da torcida com o Vasco, com o Felipe Coutinho, a estreia dele em São Januário. Por isso, já estão esgotados os ingressos para o jogo de amanhã, você não acha mais ingresso para amanhã às 19 horas, Campeonato Brasileiro, e nem para terça-feira, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense às 21h45, ingressos esgotados, né? Mostrando aí a força da torcida do Vasco da Gama. Agora precisa do Paiva ajeitar esse time para mostrar um pouquinho de futebol. Tô vendo muita gente reclamando do Paiva, porque o Paiva quando chegou botou a molecada para jogar, o Leandrinho, o Estrela, o JP, né? Foi colocando a molecada, o Eric Marcos. Agora, não sei o que é a orientação, não usou mais, tá certo que o Estrela se machucou, né? Mas não tá usando aí mais a base, não tá mesclando a base com o time que já estava ali, o profissional do Vasco da Gama. Então isso tem feito uma diferença, né? E ele vai ter que armar esse time com o Pumita, porque o PH tá fora. A gente deve ter a dupla de volante Hugo Moura com o Souza a primeira vez e Coutinho no meio de campo. Não sei quem é que ele vai... Se ele quiser usar o mesmo esquema com 3 atacantes, ele deve só substituir o David pelo Emerson ou o Alex Teixeira para manter a estrutura, deixando o Coutinho no meio de campo e o Payet no banco. Acho que não é justo o Payet, depois do que apresentou, ir para o banco de reserva. Eu aproveitaria essa saída do David e entraria com Coutinho e Payet. Mas é o que eu falei, aí você tem que fazer o Coutinho jogar perto da área. O Coutinho tem que ser o cara para dar o passe final. Faz e me abraça. Não ficar jogando lá atrás como um volante, ajudando em saída de bola. Isso não é papel pro Coutinho, tá? Então seria essa uma escalação viável para encarar o Bragantino. Quem é que ele vai deixar no banco? O Payet, depois da boa apresentação no segundo tempo lá? Então vamos aguardar para ver no pré-jogo de amanhã, tá? Tá aí, então, casa cheia, São Januário lotado, né? São Januário que em dezembro vai começar aí as reformas para ampliação de São Januário, com a lei do potencial construtivo. A gente vai ter o estádio aí com capacidade de quase 60 mil lugares e não vamos precisar de mais ninguém, né? Vamos poder mandar os jogos em São Januário. Por que eu estou falando isso? Porque o Urubu lá ganhou um leilão, né? Mandrake, mais uma vez, né? Para ter o terreno para construir o seu estádio. Vamos construir o estádio deles lá, 3, 4 anos, vamos botar aí os 3, 4 anos para construir o estádio deles lá. E aí o discurso agora mudou, que é o discurso do dono do estádio público, né? Que o Vasco não podia jogar lá. Agora
o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, olha só o que ele falou em entrevista sobre o Vasco jogar no Maracanã. A gente sabe que o Vasco tem interesse em algumas datas no Maracanã. Sempre demonstrou isso. Era difícil adaptar isso ao calendário. E também tem a manutenção do gramado. Com o Flamengo tirando seus jogos daqui eventualmente, isso fica mais fácil para acomodar essa justa demanda do Vasco. Vou repetir as palavras do presidente do Flamengo, tão bonzinho, gente, tão legal, olha só. Ele disse que agora vai ficar mais fácil para acomodar a justa demanda do Vasco de querer jogar no Maracanã. Ou como as coisas mudam, né? Por que ele está falando isso? Porque o Flamengo, com essa licitação aí, Mandrake, né, com o poder público do Rio de Janeiro, o governador flamenguista, né, os órgãos que trabalharam para dar um estádio público para o Flamengo ganhar dinheiro, que é assim que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente, né, e os caras que ficam arrotando honestidade quando se fala de futebol e joga tudo isso no lixo, né, o Flamengo ganhou uma licitação agora que ele tem obrigação de cuidar do Maracanã pelos próximos 20 anos. Então, se o Flamengo gastar aí uns 3, 4 anos para construir o estádio, ele vai ter que cuidar da manutenção de 2 estádios por 17 anos. 17 anos cuidando do Maracanã e do estádio deles lá, que vai se chamar, parece que já está uma enquete que mais está rolando aí na internet, que é a Arena José Roberto Wright. Não sei porquê, mas dizem que vai chamar Arena José Roberto Wright. E aí, o Flamengo vai ter a obrigação de cuidar de 2 estádios por aí 17 anos, né? Chupa que é de uva. E agora tá com esse discursinho bonzinho do presidente do Flamengo. Olha, a gente vai acomodar a justa, né, demanda do Vasco de querer jogar lá, enfia no meio do teu rabo, Maracanã, né, com arquibancada, jogador e tudo. Bota no rabo dos políticos que ajudaram vocês com esse escárnio que foi essa posse de um bem público. Né? Então tá aí, mais uma aí. Do mundo não dá a volta, não, ele não gira, não, ele capota. Bom, para finalizar, já que a gente está falando de sacanagem, de pilantragem, vamos falar da SAF do Vasco, né? Que começou com muita sacanagem e pilantragem, porque você vê ali o CEO, Lúcio Barbosa, Luiz Melo, que era CEO da gestão do Salgado, torcedor de arquibancada do Urubu, já que ele está falando do Flamengo, né? Que ajudou ou que negociou a venda do Vasco para uma empresa americana e depois passou a ser funcionário, CEO dessa empresa americana, que foi para mim uma das coisas mais safadas que eu já vi com relação à venda e compra de uma empresa, né? Porque isso aí você mostra um conflito de interesse imediato, né? Que você não viu jornalistas, inclusive você viu jornalistas setoristas vascaínos defendendo esse escárnio. Defendendo. Ah, não, mas ele é poliglota. Ah, não, mas ele entende muito de futebol, né? Dizia o seu Flávio Dias. E tantos outros, não é só o Flávio Dias, não. E aí a gente viu o Vasco num processo atropelado dentro do conselho para que fosse vendido para uma quadrilha, com um político como Carlos Osório, que dispensa comentário, né? Chefiando, comandando essa venda para um ex-traficante, com jornalistas, repito, e influenciadores passando pano ou apoiando toda essa putaria. Isso aí tudo a gente já está cansado de falar, eu nem fico falando mais. Quem segue, quem curte, é que julgue, né, e que continue lá apoiando essas pessoas que ferraram com o Vasco da Gama e que hoje não fazem a meia-culpa de jeito nenhum, ainda arrotam ainda são cheios de razão. Enfim, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque há suspeitas de irregularidade e agora elas começam a aparecer. E isso vai acabar em páginas policiais. Aguarda, depende só do Pedrinho. Se realmente ele tem esse amor que ele falou pelo Vasco, que ele vai passar limpo tudo que fizeram com o Vasco, isso vai acabar em páginas policiais. Ontem eu falei lá daquela matéria do Globo que diz que o Vasco perdeu, né, o prazo para recorrer, lá do escritório está cobrando 3 milhões de reais do Vasco na Justiça. O que é esse escritório? Ele foi contratado
para blindar juridicamente o Vasco de ações que começaram a pipocar, a aparecer contra a Assembleia, contra o processo para o Vasco se transformar uma SAF e ser vendido consequentemente para 777. Contrataram um escritório, né? E ali o Vasco desmentiu dizendo que não perdeu o prazo, que ele entrou com recurso, só que na nota, e eu não tinha percebido, vi depois, inclusive lá no programa do meu amigo Alexandre Laureano, mandar um abraço para ele, para a bancada lá, que é uma live muito esclarecedora, quem gosta aí de ver as notícias sobre o Vasco, cola com o Laureano lá. Eu vejo muita gente criticando o Laureano por causa de capa. Assista o conteúdo que vocês vão mudar o conceito de vocês, tá bom? Já falei isso no meu grupo do canal várias vezes. Bom, então ele explica, ele detalha lá essa situação envolvendo esse escritório. E aí eu fui ler a matéria direito, né? Fui ler, na correria não li ela toda. E realmente o Vasco está questionando porque o contrato feito com esse escritório de advocacia, ele é anti-estatutário. Primeiro, os valores de mercados que foram praticados, cobrados por esse escritório, ele está acima dos demais. Já está errado aí. Segundo, não passou em conselho fiscal nem em conselho deliberativo. Terceiro, o presidente do Vasco da Gama, o banana de pijama, o Salgado, não assinou o contrato. Quem contratou a empresa e assinou o contrato foi o Zeca Bulhões, José Cândido Bulhões, que era VP jurídico do Salgado. Você lembra do Zeca Bulhões? Aquele carinha tinha a duplinha sertaneja que vivia nos canais, no Wellington, Flávio Dias, em todos os canais aí, na Vaz TV, a duplinha sertaneja, que era o Zeca Bulhões e o Duque Estrada, para fazer propaganda para o Vasco ser vendido para 777. Pois é, Zeca Bulhões fez de tudo para o Vasco ser vendido para 777. Olha um trecho dele aí na Vaz TV. Você tem que alinhar os interesses de todas as partes envolvidas e um desses objetivos é justamente assegurar a competitividade do futebol do clube. Ter certeza que o futebol do clube vai ter os investimentos necessários para poder competir no mais alto nível no mercado nacional e internacional. Então, tá aí, essa figurinha aí, né, que assinou um contrato para uma empresa de escritório de advocacia, né, cobrando 3 milhões de reais do Vasco. Esse que tá aí na justiça, querendo parte das ações do Vasco da Gama. Bom, coincidentemente, ou um fato curioso, né, a Matix Capital, uma empresa de consultoria, está cobrando também do Vasco uma fortuna na justiça. É 15,8 milhões de reais. Essa empresa está cobrando essa fortuna por ter ajudado o Vasco na consultoria para passar o Vasco do modelo associativo para SAF. Tudo bem, contratou uma empresa, não sei se os valores são esses, está tudo certinho, bacana. Só que quem é o dono dessa empresa? O dono dessa empresa, ele chama... Dono não, um dos sócios dessa empresa, né, a Matrix Capital, ele chama Tairo Arruda. O Tairo Arruda, ele é CEO do Botafogo. E o Tairo Arruda contratou quem para ser diretor jurídico da SAF do Botafogo? Contratou, porque é um cargo pago. Ele contratou o Zeca Bulhões. Ou seja, o nosso querido diretor executivo, VP jurídico, hoje é diretor jurídico do Botafogo. O cara que ajudou a vender o Vasco para 777, né? O cara que assinou o contrato, contratando uma empresa de 3 milhões de reais, né, para poder blindar o Vasco na justiça, foi contratado pelo sócio de uma empresa que cobra 15 milhões do Vasco. Cara, tipo, se você for pegar para investigar, quebra sigilo bancário, quebra sigilo telefônico, se fosse um país sério, se fosse um estado com uma justiça séria, a gente ia ter página policial, a gente ia ter cadeia, a gente ia ter muita coisa exposta que foi feita aí pra gente ganhar dinheiro e, ó, ferrar o Vasco. Cadê a galerinha que apoiou isso aí? Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, ó. Isso é o Vasco da Gama. Saudações vascaínas.